Deus. Nós entendemos, querido, que o que derrubou Lúcifer foi o que está derrubando muitos homens e mulheres de Deus nos dias atuais, e é a palavra eu. Se você ler o texto de Isaías, de Ezequiel, você vai ver que pelo menos 5 vezes Lúcifer menciona a palavra eu. Ele diz: eu subirei ao céu, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu estabelecerei meu trono. Querido, ele queria roubar aquilo que pertencia somente a Deus. Ele queria ser igual a Deus, e nós não podemos deixar que essa síndrome venha nos bater, porque muitos pensam nos dias atuais que se ele não louvar, a glória de Deus não vai se manifestar, que se ele não estiver pregando, o poder de Deus não cai, que se ele não estiver na frente, o departamento não anda. Querido, a igreja não gira em torno de você, a igreja gira em torno de Cristo, aquele que merece honra, glória e adoração para todo sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, a Bíblia diz que quando foi achada iniquidade em Lúcifer, ele foi lançado por terra. E Jesus estava lá. E a Bíblia diz em Lucas 10, 18 e 19, Jesus dizendo: eu vi Satanás cair do céu como um raio. E agora, diante da queda do homem, nós vamos ver de Lúcifer, nós vamos ver que ele arrasta a terça parte dos seres angelicais com ele. E agora, Deus cria o homem no Éden para lhe adorar, para lhe glorificar. E nós entendemos que o fato de Deus criar o homem não é porque ele estava sentindo falta da adoração de Lúcifer. A Bíblia diz no Salmo 8 que o homem é a coroa da criação de Deus. Nós entendemos que Deus criou o homem perfeito, e a Bíblia diz que tudo que Deus criou foi bom, é bom. Mas nós entendemos que o homem estava numa plena comunhão com Deus. O homem estava adorando a Deus. O homem tinha prazer de estar na presença de Deus. O homem não tinha medo de Deus. O homem não tinha vergonha de Deus. Tudo estava patente aos olhos do Senhor. O homem estava no Éden, no paraíso, e ali estava tudo em perfeita harmonia. Mas a Bíblia diz que esse ser angelical, ele olhou para toda aquela perfeição, e ele incorpora agora dentro de uma serpente, e ele vem dialogar com Eva. E querido, esse diálogo foi terrível. Sabe por quê? Porque Lúcifer, ele lança no coração da mulher o seu desejo lá da eternidade. Qual era o desejo de Lúcifer no céu? Ser igual a Deus. E no diálogo dele com Eva em Gênesis 3:5, ele diz: olha, sabe por que você não pode comer desse fruto? Porque o dia que você comer, você vai ser que nem Deus, conhecedor do bem e do mal. E agora, querido, Eva desejou saber tudo que Deus sabe, ter tudo que Deus tem. E a Bíblia diz que ela come do fruto, dá ao seu marido, e entra o pecado no mundo. E agora o homem que não tinha medo de Deus, o homem que não tinha vergonha de Deus, o homem que tinha prazer de estar na presença de Deus, ele faz as vestes próprias e ele foge da presença do Senhor. E o fato da queda é tão terrível, porque a Bíblia diz em Gênesis 6, 8 e 9 que Deus, ele descia no jardim todo dia na viração do dia, e aquele dia ele teve que procurar o homem, e ele começou a clamar: Adão, aonde é que tu está? A Bíblia diz que Adão se apresenta, e agora vem a catástrofe do pecado revelado agora, e diante do pecado Deus começa a otorgar tudo o que aconteceria. Nós vemos o homem se justificando. Adão disse: foi a mulher que tu me deste. A mulher disse: foi a serpente. Agora Deus olha para o homem e diz: o suor do teu rosto tu vai comer todos os dias. Deus olha para a mulher e diz: eu vou multiplicar as dores de parto. Mas querido, no versículo 14 e 15 de Gênesis, o nosso Deus estava falando com a serpente. E quem é que estava dentro da serpente? Era Satanás. E o Senhor faz uma promessa de um Redentor.
Senhor. E ele disse: olha, eu porei inimizade entre ti e a mulher, e vai nascer um da mente da mulher que vai pisar na tua cabeça. Vai nascer um da mente de uma mulher que vai esmagar, vai pisar na tua cabeça. Aleluia. E agora, querido, a Bíblia diz que vem o tormento, porque Deus tira o homem do Éden, e agora todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o dragão, ele parou de frente à mulher. E compreenda, querido, que desde o Éden, da saída do Éden até Abraão, aconteceu muita história. E o diabo, desde esse período, tentou impedir a vinda do Salvador à terra. E o primeiro fato foi quando Caim matou Abel. Querido, a descendência de Abel glorificava a Deus. A descendência de Abel adorava a Deus. E nós compreendemos que veio o primeiro assassinato da Bíblia. E talvez quando o Abel morre, o Lúcifer começou a meditar: eu acabei com o projeto de Deus aqui na terra. Não terá como vir esse homem para esmagar minha cabeça. Olha o que restou da descendência de Adão. Mas a Bíblia diz que Adão gerou a Sete. E o que eu acho lindo na genealogia de Jesus em Lucas, no capítulo 3, o último versículo, é que o nome de Sete está lá. E Sete vem da descendência de Adão. Querido, a descendência de Sete, ela foi conhecida na Bíblia como os filhos de Deus. Quando nós lemos Gênesis capítulo 6, muitos dizem que os filhos de Deus eram anjos, mas, querido, os filhos de Deus ali era a descendência de Sete. Era uma descendência de gigantes, uma descendência de pessoas que tinham prazer em servir e adorar a Deus. E agora, querido, vem a corrupção total da humanidade, e vem agora o julgamento pelo dilúvio. E nós vemos Deus salvando Noé e a sua casa para dar continuidade ao homem aqui na terra. Querido, Noé, a Bíblia diz que ele foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e ele criou, e ele formou, e ele construiu uma arca para a salvação da sua casa. Querido, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui nesse culto, porque Ele quer que você veja o plano dEle de te salvar e te levar para o céu. Ele quer que você compreenda que você não era uma mera criatura do acaso. Ele quer que você compreenda que você não é um ser sem valor. Você tem valor, e Deus investiu tudo o que Ele tinha para salvar a tua alma. E se você crê nisso, levanta a tua mão e adore ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, querido, Noé construiu uma arca de 135 metros em comprimento, 25 metros aproximadamente de altura, de largura, e aproximadamente 15 metros de altura. Cabia dentro da arca de Noé aproximadamente 500 vagões de trem. Agora, querido, o que é mais incrível na fé desse homem é que ele construiu a arca onde não tinha mar. E quando as pessoas olhavam para aquele primeiro transatlântico da terra, as pessoas ficavam assustadas, dizendo: tu tá louco? Como é que isso vai flutuar? Como é que isso vai sair daí? Mas a Bíblia diz que ele creu. E quando ele termina, coloca os animais. A Bíblia diz em Gênesis 7